Resolução número 432, de 23 de janeiro de 2013. Objetivo: dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para a aplicação do disposto nos artigos 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, CTB. O Conselho Nacional de Trânsito, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 12, inciso 1º, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Considerando a nova redação dos artigos 165, 276, 277 e 302, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dada pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012. Considerando o estudo da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, ABRAMET, acerca dos procedimentos médicos para a fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência pelos condutores. E, considerando o disposto nos processos número S8001-00-54-10, 2006, 70, 80.001-00-26, 34, 2006, 20 e 80.000-42, 2013, 11. Resolve. Artigo 1º. Definir os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para a aplicação do disposto nos artigos 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Artigo 2º. A fiscalização do consumo, pelos condutores de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras substâncias psicoativas que determinem dependência deve ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de trânsito. Artigo 3º. A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor. Primeiro, exame de sangue. Segundo, exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Terceiro, teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar, etilômetro. Quarto, verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor. Parágrafo 1º. Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. Parágrafo 2º. Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro. Parágrafo 3º.
Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do artigo 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa. Do teste de etilômetro. Artigo 4º. O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos. Primeiro, ter seu modelo aprovado pelo Inmetro. Segundo, ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, RBMLQ. Parágrafo único. Do resultado do etilômetro, medição realizada, deverá ser descontada a margem de tolerância, que será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica, de acordo com a tabela de valores referenciais para etilômetro constante no anexo 1º. Dos sinais de alteração da capacidade psicomotora. Artigo 5º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: primeiro, exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito, ou segundo, constatação, pelo agente da autoridade de trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do anexo 2º. Parágrafo 1º. Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da autoridade de trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor. Parágrafo 2º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2º deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no anexo 2º, o qual deverá acompanhar o auto de infração. Da infração administrativa. Artigo 6º. A infração prevista no artigo 165 do CTB será caracterizada por: primeiro, exame de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue. Segundo, teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, 0,05 mg por litro, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro constante no anexo 1º. Terceiro, sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do artigo 5º. Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 165 do CTB ao condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência do crime previsto no artigo 306 do CTB caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. Do crime. Artigo 7º. O crime previsto no artigo 306 do CTB será caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo. Primeiro, exame de sangue que apresente resultado igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, 6 decigrama por litro. Segundo, teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,34 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, 0,34 mg por litro, descontado o erro máximo admissível nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro constante no anexo 1º. Terceiro,
exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela polícia judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência. Quarto, sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na forma do artigo 5º. Parágrafo 1º. A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a aplicação do disposto no artigo 165 do CTB. Parágrafo 2º. Configurado o crime de que trata este artigo, o condutor e testemunhas, se houver, serão encaminhados à Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos probatórios do auto de infração. Artigo 8º. Além das exigências estabelecidas em regulamentação específica, o auto de infração lavrado em decorrência da infração prevista no artigo 165 do CTB deverá conter: primeiro, no caso de encaminhamento do condutor para exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório especializado, a referência a esse procedimento. Segundo, no caso do artigo 5º, os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o anexo 2º ou a referência ao preenchimento do termo específico de que trata o parágrafo 2º do artigo 5º. Terceiro, no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e número de série do aparelho, número do teste, a medição realizada, o valor considerado e o limite regulamentado em miligrama por litro. Quarto, conforme o caso, a identificação da testemunha, se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova complementar, se houve recusa do condutor, entre outras informações disponíveis. Parágrafo 1º. Os documentos gerados e o resultado dos exames de que trata o inciso 1º deverão ser anexados ao auto de infração. Parágrafo 2º. No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do campo valor considerado do auto de infração, deve-se observar as margens de erro admissíveis, nos termos da tabela de valores referenciais para etilômetro constante no anexo 1º das medidas administrativas. Artigo 9º. O veículo será retido até a apresentação de condutor habilitado, que também será submetido à fiscalização. Parágrafo único. Caso não se apresente condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo. Artigo 10º. O documento de habilitação será recolhido pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o condutor comprove que não está com a capacidade psicomotora alterada, nos termos desta resolução. Parágrafo 1º. Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 dias da data do cometimento da infração, o documento será encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu documento. Parágrafo 2º. A informação de que trata o parágrafo 1º deverá constar no recibo de recolhimento do documento de habilitação. Disposições gerais. Artigo 11º. É obrigatória a realização do exame de alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito. Artigo 12º.
ficam convalidados os atos praticados na vigência da deliberação CONTRAN número 133, de 21 de dezembro de 2012, com o reconhecimento da margem de tolerância de que trata o artigo 1º da deliberação CONTRAN referida no caput 0,10 mg por litro, como limite regulamentar. Artigo 13º. Ficam revogadas as resoluções CONTRAN número 109, de 21 de novembro de 1999, e número 206, de 20 de outubro de 2006, e a deliberação CONTRAN número 133, de 21 de dezembro de 2012. Artigo 14º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Para consultar anexo 1º, valores de referência para etilômetro, e anexo 2º, sinais de alteração da capacidade psicomotora, complementos a essa resolução, acessar a resolução ON 432.